Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação, esse estudo maravilhoso. Nós terminamos de falar a respeito dos 6 dias, mas agora eu quero começar um estudo adicional falando a respeito de Jesus. Veja, se nós estudarmos a criação e não conseguirmos ver Jesus nela, então nós estamos incompletos. Eu procurei explicar claramente a respeito desses 6 dias. Eu comecei muito antes na terra original, e Jesus está presente no Velho Testamento. Jesus está presente na criação, como Jesus está presente na salvação do homem. Veja que Jesus está em todo o Velho Testamento. E nós vamos então encontrá-lo. Bom, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a gente abre a nossa Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 1, nós vamos ver assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que está dizendo aqui de um princípio, e nesse princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus começou a criar no princípio. Deus chamou o começo de princípio. Antes do princípio existia já outras coisas, mas Deus deixou claro para nós que foi no princípio que Ele criou o céu e a terra. Quando nós vamos para João, no capítulo 1, João, no capítulo 1, você sabe que João foi o apóstolo amigo de Jesus, e ele teve a oportunidade de escrever o seu evangelho depois dos outros. Os outros escreveram primeiro. Então eu acredito que João tenha tido algum acesso ao que Marcos, ao que Lucas e ao que Mateus escreveu, e fez com que João pudesse escrever coisas que os outros 3 não escreveram. Mas João, ele quer mostrar a divindade de Jesus, enquanto Mateus quer mostrar que ele é o grande rei, enquanto Marcos quer mostrar que ele é o servo, que ele é o escravo de Deus, enquanto Lucas quer mostrar que ele é o homem perfeito, João, ele tem no seu coração e na sua pena e na direção do Espírito Santo o sentimento e o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é a divindade, que Ele é Deus, que Ele não é um profeta, que Ele não é um ser criado, que Ele não é um ser secundário, mas que Ele é Deus. E então começa assim, no princípio. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 1 começa no princípio, e João capítulo 1, verso 1 começa assim: no princípio era o verbo. Então no princípio, esse mesmo princípio que Moisés escreveu, no princípio Deus criou os céus e a terra, criou fez aparecer do nada, sem ter matéria-prima, tanto o céu quanto a terra. Veja que no princípio, e no princípio era o verbo, no princípio era o logos. O verbo aqui no grego, a língua que João escreveu foi a grega, é o logos. No princípio era o logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, dizendo que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, nesse mesmo princípio estava a palavra, estava o verbo. Moisés dá ênfase ao Pai, a Yahvé, ao Deus Pai. No princípio criou os céus e a terra. E João dá ênfase ao Filho, ao Senhor Palavra, ao verbo. E aí diz assim: e o verbo estava com Deus. Veja que está dizendo então que o verbo estava com Deus. Isso quer dizer que havia o Deus Pai, mas havia o verbo com Deus Pai, e o verbo é o Senhor Palavra, e o Senhor Palavra é Jesus. Então lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando nós vemos no princípio criou Deus, nós vamos ver que quando Moisés diz Deus, ele está se referindo ao Pai,
E depois o Novo Testamento vai nos revelar que Moisés estava se referindo ao Pai, mas o Filho estava ali também, o Senhor Palavra estava ali também, e o Verbo estava com Deus. E agora olha como é incrível, e o Verbo era Deus, e a Palavra era Deus. Então nós temos a revelação no Novo Testamento de que Jesus estava presente no princípio. Ele é a manifestação do que o próprio Deus é. Ele é a revelação do que o próprio Deus é. Ele é a imagem de um Deus invisível. O Pai é invisível para nós, mas Jesus é a imagem exata desse Deus que é invisível, e Ele é a Palavra. Então todas as vezes que Deus disse alguma coisa na criação, Deus estava falando, e Jesus, que é a Palavra, estava se manifestando através do que o Pai falava. Quando o Pai falava, o Pai estava falando do Filho. E quando o Pai falava do Filho, o Filho fazia o que o Pai estava mandando: haja luz. Então o Filho se manifestava e providenciava os meios necessários para que houvesse novamente a luz que estava apagada pelo caos da terra caótica. Veja que quando Deus manda produzir, é o Filho sendo manifestado, é o Filho sendo revelado, é o Filho sendo externado na boca do Pai. Veja, portanto, que Ele estava no princípio com Deus. É impossível dizer que o Pai estava sozinho na criação. O versículo 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Se Ele estava no princípio com Deus, se Ele é o Logos, se Deus usou palavras para fazer e refazer todas as coisas, Deus estava usando o Filho. Todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e tudo subsiste por Ele. Paulo disse isso em Colossenses no capítulo 1, nós vimos isso muito, falando a respeito do Filho. Então o primeiro versículo já é um versículo que revela, que mostra, que evidencia, que deixa muito claro para todos nós que Jesus estava ali, que o Logos estava ali, que o Verbo estava ali, que Jesus foi o agente da criação, que Jesus foi o poder da criação, que Jesus foi o Criador que fez todas as coisas. O Pai dizia, mas o Filho fazia, porque o Filho é a Palavra, e o Pai usou palavra para criar as coisas. Isso quer dizer que o Pai estava usando o Filho para criar. Ele é o Criador, Ele criou para Ele e por Ele todas as coisas. Então veja que em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos claramente, através de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que o Filho estava junto com o Pai na criação, criando todas as coisas, criando a terra original, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, criando um céu perfeito, criando uma terra perfeita também. Então veja que a terra original, o céu original são criações do Verbo vivo, do Verbo Jesus, do Filho que estava com o Pai na criação original. Agora o versículo 2, ele está apresentando um outro quadro, um quadro de uma terra que Deus não criou, ela foi destruída. E nesse quadro dessa terra destruída, nós também conseguimos ver Jesus. Nós conseguimos ver Jesus no capítulo 1, no versículo 1, Ele sendo o Criador, Ele estando com Deus no princípio, Ele sendo Deus. Mas o versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja que nós vemos agora Jesus aqui também nesse versículo. Como que nós vemos Jesus nesse versículo? Nós vemos aqui
que a terra estava caótica. Não é a mesma terra do versículo 1, uma terra perfeita e um céu perfeito. Agora está completamente destruída essa terra. E há alguns elementos dessa destruição no texto, dizendo primeiro que ela é sem forma, que ela é vazia e que ela tem trevas. Então, sem forma, vazia e trevas. E diz também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos Jesus na sua obra na cruz, Jesus se tornando essa coisa sem forma, essa terra sem forma, essa terra vazia e trevas lá na cruz, e o Espírito de Deus pairando sobre Jesus lá na cruz. Ou seja, a terra era perfeita, por causa do pecado a terra se tornou caótica, e agora Jesus era Deus, Ele fez todas as coisas, e por causa do pecado essas coisas foram destruídas, mas Jesus veio pagar o preço e se tornou a destruição para que de novo a terra fosse restaurada, para que de novo o homem fosse restaurado. Então veja que eu quero que você vá lá para Isaías no capítulo 53, e Isaías no capítulo 53 mostra claramente esses relances desse Jesus sem forma, vazio e cheio de trevas. Veja que Jesus, Ele tomou a forma caótica para que nós pudéssemos receber a forma dele, a forma de Cristo, a forma original de novo. Veja que Adão foi criado perfeito, nós falamos isso nos vídeos já bem no começo, e ele caiu e vem Cristo, e ele renova, ele volta novamente ao estado original. Mas veja, eu quero que você tenha em mente o versículo 2: e a terra era sem forma, vazia e havia trevas. Agora eu estou dizendo que nós conseguimos ver Jesus, a obra de Jesus nesse texto. E eu disse para você que Isaías foi um profeta messiânico, um profeta que escreveu 700 anos antes do Messias vir, antes desse Jesus vir morrer na terra. Então são 700 anos antes. O Espírito Santo mostrou como para ninguém o que Cristo ia passar, o que Cristo ia fazer lá na cruz. Então Isaías 53, ele é mais claro do que os próprios evangelistas. Os próprios evangelistas mostram Jesus morrendo na cruz, mas Isaías, pelo Espírito de Deus, ele revela mais ainda a obra de Cristo, mesmo que ele não tenha visto, tenha sido apenas pelo Espírito. Então veja que no versículo 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Veja que a terra está destruída, a terra está acabada, a terra está sem forma, vazia, e há um plano de restauração. E veja que aqui está dizendo que Jesus vai subindo como um renovo numa terra seca, ou seja, nada nasce, já está morto, o tronco está morto, mas daquele tronco morto nasce um renovo numa terra seca, numa terra completamente sem possibilidade de ter uma mudança, a não ser por uma intervenção divina. Então esse é Jesus cumprindo a sua obra na cruz por nós. Então veja, não tinha parecer nem formosura, Jesus não tinha parecer, Jesus não tinha presença ali na cruz. Não quer dizer que Jesus, na sua vida, no seu ministério, ele era um homem feio, ele era um homem estranho. Não, ele era um homem lindo, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Mas Isaías não está falando do ministério dele, da vida dele normal fora da cruz. Isaías está se relacionando a ele na cruz. Então na cruz ele não tinha, nesse momento específico, ele não tinha parecer, ele não tinha porte, ele estava lá envergonhado, ele estava lá na cruz sem roupa, machucado, ferido, ele não tinha parecer. Uma pessoa que tem parecer é uma pessoa que quando chega todo mundo nota a presença, porque ela é vistosa, ela tem um corpo
atraente, ela tem um corpo que é visto. Jesus não tinha parecer, Jesus não tinha formosura. Isso fala da beleza, fala do rosto, que não havia beleza nele, não tinha parecer nem formosura. Era como a terra destruída pelo pecado, mostra o que Cristo está passando ali na cruz. Ele está sem forma, assim como a terra caótica está sem forma. O texto aqui está dizendo que ele não tinha parecer, que ele não tinha forma, que ele não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Veja que se alguém olhasse para aquela terra, que um dia foi original, que um dia foi perfeita, se alguém olhasse agora para a terra depois do juízo dos anjos, a esse caos que a terra está, não vê beleza, não vê formosura. Olhando para a terra, não havia beleza, não havia formosura. Olhando para Jesus na cruz, está dizendo aqui que as pessoas olhavam, não conseguiam ver, não conseguiam enxergar beleza, não conseguiam enxergar formosura. Não havia nada dele, nada, absolutamente nada de belo. Estava completamente destruído. Ele estava sem forma, ele estava vazio. As trevas estavam ali no Gólgota, assim como as trevas estavam envolvendo a terra caótica, e não havia forma e não havia beleza naquela terra. Então, aquele versículo 2 de Gênesis está mostrando já o que Cristo passaria por nós e como Cristo ficaria. Cristo ficaria como uma terra caótica, uma terra destruída, uma terra deformada, uma terra que recebeu juízo, e Cristo estava recebendo um juízo tão grande ali na cruz que ele não tinha parecer, que ele não tinha formosura. O juízo foi tão severo que tirou de Jesus toda a sua beleza, o seu parecer, a sua presença, deixou completamente destruído. Assim como quando Deus olhou para a terra e Deus viu o caos, e Deus viu as coisas destruídas, desorganizadas, acabadas, sem formas, vazio completamente, Deus olha para o seu filho e vê a mesma coisa que viu na terra, caótica. E se os anjos olhassem, os anjos veriam o Senhor palavra, o Logos, ali completamente sem forma, vazio, envolto por trevas, assim como a terra caótica estava envolta por trevas. Os anjos estavam vendo, os anjos estavam tendo a mesma visão. E os homens agora, quando olham para Jesus, diz aqui que não viam nada que pudesse desejá-lo. Então é um quadro mostrando, o versículo 2 de Gênesis 1 é um quadro mostrando o que Cristo ia ser, o que Cristo ia sofrer lá na cruz. Então eu estou ligando Gênesis 1, 2 a Isaías 53, 2 em diante,